Oi pessoal, meu nome é Thiago e vamos aqui encerrar o comentário sobre o livro Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares. Quero começar com uma ideia do Roberto Espósito, que está nesse livro aqui, ó, em que ele fala que para o Thomas Hobbes, a vida tem um impulso de autoconservação. Por isso que os homens criam comunidades para preservarem suas vidas, né? Eles criam uma convivência, isso para favorecer a vida deles, né? Para favorecer a construção de coisas junto, para favorecer uma proteção contra um inimigo externo. Isso respondendo ao impulso de autoconservação da vida. A vida quer se autoconservar. Só que a vida também, ela quer adquirir. Ela tem um impulso que nunca termina de querer adquirir. Esse impulso de querer adquirir, quando você vê uma comunidade, quando você tem uma comunidade em relação a outras, ela vai querer adquirir outra comunidade. Só que esse impulso por aquisição também acontece entre os indivíduos de uma mesma comunidade. O indivíduo vai querer ter aquilo que o vizinho dele tem. São todos iguais ali, com o poder igual, então o vizinho vai querer tomar do outro. Então a vida não pode ser deixada sozinha. Se fosse só pelo impulso de autoconservação, ela poderia ser deixada sozinha. Só que ela tem um impulso de aquisição. Pelo impulso de aquisição, isso pode gerar um conflito, pode gerar dissolução da comunidade, uma guerra interna, uma guerra de todos contra todos. Então, o que acontece? A vida precisa se desdobrar. A vida precisa se desdobrar em alguma coisa que não é mais ela e que vai vir sobre ela. Se desdobrar numa instituição, num artifício, uma coisa criada, conjunto de leis, de regras, um ordenamento institucional que vai se abater sobre a própria vida. Um soberano que vai garantir a vida comunitária, vai impedir a dissolução da comunidade, vai garantir que o impulso de autoconservação se mantenha. Essa ideia do Hobbes é a vida que se desdobra sobre si mesma e se impõe sobre si como um soberano, né? O soberano, ele é uma criação do sujeito, né? Ele é um representante do sujeito, então ele é semelhante ao sujeito, mas ele não é mais o sujeito. Ele está num lugar que, para qualquer sujeito, é inacessível, que é um lugar de soberano. Da mesma forma, então, ao mesmo tempo que o soberano ele é semelhante ao sujeito que ele atribuiu o poder, ele está num lugar inacessível para cada sujeito. E o sujeito, ao mesmo tempo em que ele é sujeito, ele criou o soberano, ele é assujeitado. E se o soberano é a criação do sujeito, ele é sujeitado a ele mesmo. Ele é sujeitado a essa criação dele mesmo. Nós somos sujeitos, criamos nossos ordenamentos que permitem a nossa convivência, permitem a manutenção da nossa comunidade, mas somos submetidos, somos assujeitados àquilo que nós criamos. O sujeito tem essa dupla dimensão, né? De sujeito no sentido de criador e também sujeitado. Ele se sujeita àquilo que ele criou. Não dá para pensar sujeito separado de sujeitado. Então essa é a relação entre o soberano e o sujeito. É uma relação de exterioridade, o soberano é alguém exterior à vida, mas que veio da própria vida.
E nessa relação de exterioridade há uma relação de poder. O Byung-Chul Han, aí eu vou pegar o outro filósofo, o Byung-Chul Han, no livro aqui, Topologia da Violência. Ele vai falar de uma violência, ele quer falar no livro da violência que ele vai chamar de micrológica, que é uma imposição interna ao próprio sujeito, mas antes ele fala de uma violência macrológica, em que há amigos e inimigos. Há um interior e há um exterior que tenta invadir o interior. Um exterior que tenta invadir o interior. Isso pode ser um exterior da comunidade querendo invadir a comunidade, ou um exterior ao meu corpo tentando invadir o meu corpo. E nessa invasão, nessa imposição de uma regra estranha a mim, um vírus, um estrangeiro, que tem um sentido, que tem uma regra estranha a mim, eles tentam me invadir, tentam me fazer dobrar. O que eu faço? Eu me dobro, eu me submeto, eu me sujeito a isso. Mas esse sujeito também é um ser sujeito. Por quê? Eu assimilo esse agente externo, esse inimigo, eu assimilo. Eu aprendo com ele. Ele se torna uma extensão minha. Da mesma forma como o soberano é uma extensão do sujeito, o inimigo vai ser uma extensão minha. Eu vou aprender com ele. Porque ele está comigo, eu vou criar uma relação com ele. Uma relação que pode ser de hierarquia, né? Uma relação de hierarquia. Uma relação de poder, em que um tem mais poder que o outro. Então eu posso ser submetido a um estrangeiro, eu posso ser submetido a um vírus, ou eu posso submeter o estrangeiro, ou eu posso submeter o vírus. Esse submeter no sentido de ordenamento, uma certa hierarquia de poder. Um estrangeiro no Brasil é submetido às leis brasileiras. Um vírus, se eu não estou tomado pela doença que ele causa, ele está submetido a mim. Poderia ser o contrário. O vírus poderia me submeter, eu ficaria doente por causa dele, porém vivo, dependendo do vírus, né? Então existiria por toda a minha vida e por toda a vida dele numa relação de hierarquia de poder. E um estrangeiro poderia vir aqui no Brasil e tomar e criar um estado dele, né? E esse estado sobrepujar o estado anterior. E nós vivermos numa relação de hierarquia de poder com ele. Eu perdi minha liberdade? Não. Por quê? Eu absorvi ele e ocupo um certo lugar. Um certo lugar que me dá uma certa liberdade de ação. Agora, se a relação fosse de violência, eu não teria liberdade. Um estrangeiro que chega violentamente, um vírus muito destrutivo, que chega de fora, destruindo o interior do país, da comunidade, o interior do meu corpo, destruindo o interior, me desorganizando minha comunidade, destruindo o sujeito. Poderia acontecer também. Então, é diferente a violência como destruição daquilo que estava em interior, o exterior que invadiu e destruiu o que era interior, destruiu todo o ordenamento, todas as regras, destruiu a subjetividade, tudo aquilo que estava interior, o que veio de fora destruiu. Isso é violência.
ou poder. O que veio de fora estabelece comigo uma relação de poder, uma hierarquia, em que eu encontro um lugar para ser sujeito, né? Então, aqui tem a ideia do Hobbes, em que a política é a negação da vida, mas é a continuidade da vida, né, que a permite conservar-se. E aqui a ideia do Han, Byung-Chul Han, né, de que a relação de poder é uma certa organização que inclui o outro, né? E aí, como é que vai se construir o eu? Né? Como é que se constrói o sujeito? A partir do outro que nega. Chega um outro exterior, né? O Byung-Chul Han trabalha a ideia do outro como vindo do exterior. Né? O exterior da comunidade, o exterior do meu corpo, e com ele o meu corpo se relaciona. Ou não, ele se quebra porque ele é violento. Mas o outro que me nega vem do exterior. Mas por Hobbes, não é o exterior, é a própria vida que é inimiga de si mesma e que vai criar um soberano. Né? O soberano é uma criação da vida sobre si mesma. Não há um exterior, propriamente dito no caso do Hobbes. Mas para o Hobbes não há um exterior, há um soberano que é criado pela própria vida para se manter, para ela se manter. E no Byung-Chul Han, a ideia do outro que tenta me invadir e com ele eu me organizo, né? São ideias que se combinam, mas tem um detalhe aí de que no Byung-Chul Han tem a ideia do exterior, né? Falando agora do livro do Luiz Eduardo, ele vai falar da Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, que tem princípios de direitos humanos. Foi uma luta para se construir essa Constituição. O Brasil estava com muitos movimentos sociais e políticos querendo criar um ordenamento constitucional para que nós saíssemos de uma situação para que oficializássemos valores como dignidade para todos, liberdade para todos, igualdade entre todos, né? A Constituição foi criada, então ela traz valores dos direitos humanos, né? E esses valores não estão só na Constituição, elas estão na nossa cultura, na nossa convivência. Nós temos esses valores. E vivemos por muitos anos sem aceitar que, por exemplo, um político elogiasse torturador, negasse os direitos humanos, né? É como se nossa comunidade tivesse uma certa estabilidade, né? Ela tirou de si alguns males, criou um ordenamento constitucional, que é um ordenamento para ela mesma, para que aqueles males que ela tem de autoviolência não a dominassem. Só que recentemente a gente tem um governo federal, que foi eleito com um discurso de violência e que esse discurso de violência não se tornou lei, mas pelo próprio fato de existir o discurso, isso estimula o nosso impulso autodestrutivo, o nosso impulso aquisitivo, no sentido hobbesiano, né? E ao mesmo tempo ele ameaça a Constituição. A defesa que a Constituição oferece para nós contra o nosso próprio impulso autodestrutivo.
a força do Estado é uma das formas em que ele aparece é a polícia. A polícia é controlada pelo Ministério Público. Também nós temos a justiça. Temos a fiscalização da polícia, temos isso, e esses são representantes do Estado e eles seguem os preceitos constitucionais dos direitos humanos, que visam garantir, conservar nossa vida, né? Manter sob o controle o nosso impulso aquisitivo que leva à nossa autodestruição. É como se a gente tivesse um vírus que tivesse controlado na gente. Mas o que faz esse novo governo não é que ele seja autônomo nisso, não. É como se o nosso impulso aquisitivo, o impulso que para nós se torna agir driblando as leis, o Bolsonaro não nega as leis. De acordo com o meu amigo Paulo Giraldelli, o Bolsonaro não nega as leis. Ele quer driblar as leis. Ele não vai negar a lei, porque ele não quer ter o trabalho de criar outra lei. A lei é construída no trabalho de negar a vida para criar alguma coisa que controle a vida. E o Bolsonaro não nega a lei, porque isso implicaria em afirmar uma outra coisa. Não. Ele faz de conta que a lei não existe. Ele quer driblar a lei. Ele quer passar fora do jogo do ser sujeito. Sujeito sujeitado. Aquele que cria alguma coisa que vai sujeitá-lo. O Bolsonaro ele quer passar fora desse jogo. Ele quer agir de uma forma escondida. Então ele não se assume como sujeito. E agindo de forma escondida, ele deixa de ser sujeitado a qualquer lei. Porque ele está passando entre as brechas da lei, né? E fazendo isso, ele estimula que todos nós ajamos assim. Que todos nós que já vivíamos assim antes, né? Mas o Bolsonaro estimula. Ele é uma reverberação disso que nós fazemos, encontrar brechas na lei. Ao invés de seguirmos a lei, para sermos livres, nos sujeitarmos, sendo sujeitos, ao invés disso, nós sempre procuramos, é o famoso jeitinho, né, de encontrar brechas na lei para nos favorecer. O Bolsonaro é um estímulo a isso, mas ele não inventou isso. Lógico, ele elogia torturador, ele condecora, ele homenageia torturadores, ele faz uma homenagem àquilo que exerce a violência sobre a comunidade, né? A violência é um recurso para quando o poder... A violência é um recurso para quando o poder está fragilizado. Porque agindo assim, escapando da lei, isso fragiliza o poder, né? Porque o poder, a lei, vai valer para quem? Como é que ele vale? Ninguém acredita na lei porque ninguém obedece, né? Essas coisas estão juntas. Não dá para dizer, a lei não pega. Isso não existe por si só. Isso só existe também porque eu escapo dela. Então, se eu faço isso, e se a lei se torna uma coisa que, não, na verdade, não está em vigor, né? Nem para mim, nem para o Estado, qual o sentido da lei? Qual o sentido do poder? A gente fica à mercê da violência. Do uso da violência, do uso das invasões, dos roubos, individualmente, né, entre nós e o Estado. Todos usando a violência, escapando da brecha da lei, que se tornou fraca
e a minha é um produto meu que se tornou fraco. Um lado meu organizativo que se tornou fraco. O que se torna forte, que está em vigor, é um lado meu truculento, que não dialoga. Então a gente chega ao final do comentário do Luiz Eduardo, falando da importância dos direitos humanos, da Constituição, como criações nossas sobre nós mesmos. Então ficamos por aqui. Até a próxima leitura.